Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E agora estou começando uma série comentando 2 versículos do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Carta do apóstolo Paulo, escrito mais ou menos entre 56 e 58, depois do nascimento de Cristo. Ele estava na sua terceira viagem missionária, estava ali na cidade de Corinto, onde escreveu essa carta. Não sabemos ao certo como surgiu a igreja de Roma, como surgiu essa comunidade de fé, mas eu posso entender, que foi através daqueles 3.000 convertidos lá no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou a primeira mensagem pentecostal, a primeira mensagem do Evangelho ali na cidade de Jerusalém. Estavam reunidos ali no cenáculo, Atos capítulo 2 relata isso, e o Espírito Santo veio ali com o seu poder e encheu eles com poder e com a sua presença, e eles começaram a falar em novas línguas e, consequentemente, começaram a pregar o Evangelho. E, na minha opinião, a carta de Romanos é a carta mais importante do Novo Testamento. Entenda, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são a manifestação da salvação. E as cartas, na minha opinião, são a explicação da salvação, sendo que a de Romanos é a mais importante. Se só tivéssemos os evangelhos e a carta aos Romanos no Novo Testamento, já teríamos tudo para seguir o caminho da nossa salvação. E como a igreja de Roma, a igreja que era nas casas, era uma igreja de judeus e de gentios, havia uma dúvida em relação como Deus tratava as pessoas devido à sua origem, porque havia uma forte corrente doutrinária vinda do judaísmo, sendo que eles eram o povo preferido de Deus. Por isso que a mensagem principal da carta de Romanos é que a salvação é para todos. Todos têm direito da salvação, tanto judeus como gentios. O professor Elianai Cabral, da Assembleia de Deus, no seu livro sobre Romanos, ele diz que é o Evangelho da Justiça de Deus. Então nós podemos ver nessa carta de Romanos a justificação, a obra da fé, a nossa identificação com Cristo, a velha e a nova natureza. Enfim, é uma carta para ser lida e estudada, para você entender bem o que Deus fez por você. Toda a justiça dele foi cumprida em Jesus Cristo. Por isso que eu e você somos salvos não pelas obras, não por mérito, mas porque alguém pagou pelos nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Até o capítulo 11 da carta aos Romanos, Paulo está explicando, ensinando sobre a salvação, sobre como todos têm direito à salvação, independente se é judeu ou não judeu. E agora no capítulo 12, que eu vou comentar aqui os versículos 1 e 2, Paulo está trazendo sobre a prática cristã diária. Até o capítulo 11 da carta aos Romanos, Paulo está ensinando, mostrando como que o ser humano alcança a salvação, como que o ser humano alcança essa redenção maravilhosa. E ele fica tão extasiado, tão maravilhado, que no final do capítulo 11 ele escreve: ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os teus juízos, quão insondáveis os teus caminhos. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja recompensado? A glória, a honra, pois, seja dele eternamente. Amém. É um hino de adoração que Paulo está trazendo ali diante dessa revelação maravilhosa da redenção do ser humano. E a partir do capítulo 12, ele começa a falar sobre a prática cristã diária. É uma vida demonstrada com relacionamento com Deus, com relacionamento com os irmãos da fé,
com relacionamento para os que estão de fora e com relacionamento para as autoridades constituídas. É a prática cristã, o dia após dia, o viver com Cristo. Porque o Evangelho, além de salvar, nos torna preparados para viver nesse mundo corrompido, longe do pecado. Podemos entender que o Evangelho tem dois lados, o lado de crer e o lado de fazer. Você entende a mensagem do Evangelho, aquilo traz transformação na nossa vida, na sua vida, e agora tem a nossa prática cristã diária. É isso que Paulo está falando agora a partir do capítulo 12. Você entendeu o Evangelho, sabe o que é viver cristão, a tua consciência, o teu ser foi transformado, foi mudado, foi tocado pela palavra de Deus. Então agora você tem uma nova vida, uma nova natureza, um novo caminho, um novo entendimento. É isso que Paulo está trazendo a partir do capítulo 12. E esses dois versículos no início do capítulo 12 são fortes, são tremendos, são profundos, onde Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então aguardo você no próximo final de semana para juntos comentarmos esses dois versículos, e vamos começar com essa primeira parte, onde Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Deus. Vou estar comentando esse pequeno trecho do início do versículo 1. Amém? Eu aguardo você no próximo final de semana. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau!